Fala pessoal, trazendo mais uma caixinha que vocês fazem com frequência para nós lá no nosso Instagram, respondendo com um pouquinho mais de ilustração aqui para vocês. E a pergunta é, qual a peça que mais se desgasta nas Land Rover que a gente pega aqui com frequência, né, e com o tempo de uso? Na verdade não tem uma peça específica, mas a gente identifica que dependendo do jeito de uso do carro, como o carro foi cuidado, como foi conduzido, aonde foi conduzido, muda como um carro se desgasta também. Então, por exemplo, um carro que rodou 100 mil quilômetros de estradas, por exemplo, no estado de São Paulo, são estradas pedagiadas, boas, né, que não tem tanto trepidação e buraco, o desgaste do carro é muito menor do que um carro que roda em estradas do interior, estradas de terra, estradas ruins, ou até mesmo em carros que rodam em cidade, com menos quilometragem, às vezes o carro da cidade, com metade às vezes da quilometragem, tem muito mais desgaste do que um carro com 100 mil quilômetros que rodou numa estrada boa. Mas o que a gente pega de desgaste aí um pouco mais precoce, né? Que eu acho que é esse o tom da pergunta, é a parte de suspensão. E eu explico a nossa teoria e o porquê que a gente acredita nisso e confirmamos isso com diversos clientes. Por conta do jeito que se usa o carro. O que acontece? No caso aqui nós estamos filmando embaixo de uma Discovery 4, o carro tem bolsa de ar, ela tem bandeja de suspensão inferior, superior, que vai lá em cima, tem todo esse conjunto de suspensão e o carro é extremamente confortável. Então o condutor ele acostuma com a maciez do carro. Você passa num buraco, numa trepidação, quem está conduzindo não sente. E com o tempo a pessoa acostuma e começa a passar de forma sem frear, né? Passa, a gente diz, patrolando tudo, passa por cima de tudo. E quem toma o impacto é a suspensão. Então a gente pega muitos casos de desgaste prematuro de suspensão por conta do jeito que se usa o carro. E aí o que se desgasta? São as buchas, principalmente da bandeja inferior, que é essa bandeja maior. Então a gente tem uma bucha aqui nessa parte, a gente tem um pivô na parte interna e tem uma bucha maior na parte traseira. Essas são os primeiros componentes que acabam danificando na parte de suspensão, e aí você começa a ouvir aquele famoso toque-toque, né, na suspensão quando você começa a andar. Estourou, por exemplo, uma bucha e continuou rodando, ele vai forçar ainda mais todos os outros componentes e isso vai gerando um orçamento. Então você imagina, um carro desse aqui, para cada conjunto de rodas são 2 bandejas. Nós estamos falando que um carro desse tem 8 bandejas. Então o custo acaba ficando elevado, quanto mais tempo você deixa e menos cuidado você tem na condução, ela acaba se desgastando mais. Beleza? Então, acho que essa é uma resposta aí condizente com o tipo de pergunta. Beleza? Valeu, acompanha aí para mais perguntas, mais conteúdos aqui no nosso canal. Um abraço!